Então vamos pegar o tema. Vocação salvista é um sim ao louvor de Deus. Cada vocação é um sim para um caminho que Deus propõe. Existe vocação ruim? Não existe vocação ruim. Então nós, na nossa vida, podemos ser ruim na vocação, mas a vocação como um chamado não é ruim. Ninguém pode falar, o matrimônio está em crise, mas sendo específico, é as pessoas que estão em crise com amor para viver o matrimônio, mas o matrimônio em si, ele é um bem, tá? A vocação presbiteral é a mesma coisa, e no nosso caso, uma vocação de consagração. Então, salvista, muitos podem não prestar, inclusive eu, mas a vocação em si, ela é boa. Então, o primeiro pressuposto é esse, tá bom? Senão a gente começa a misturar nossos pecados com a vocação e com o pecado dos outros também, e aí vira um fuzuê. Então, essa separação é fundamental. Esse é um primeiro ponto. Quando nós falamos um sim na vida a um carisma, nós estamos falando não a outras coisas e estamos incorporando outras coisas a esse sim, né? Então, se nós falamos um sim, no caso aqui, para ser salvista, nós estamos falando não para outras comunidades que são da mesma linha de consagração, tá? Mas há outros sims que são compatíveis. Por exemplo, a ordem terceira, a gente até incentiva isso desde o começo, que a pessoa seja da ordem terceira, mas ela participe da paróquia dela, ela possa exercer a vida na paróquia dela, e que a ordem terceira ajude ela a exercer. Então, assim, há um sim que comporta um não a outras realidades, mas que incorpora outros sims. E esse sim ao louvor de Deus tem que te ajudar a viver a sua vida. Por quê? Porque você vê que esse sim dado a Deus é vontade de Deus que isso aconteça, tá? Quando nós falamos sim a uma realidade, esse sim dado a essa realidade corresponde a uma missão. Não existe para Deus sim vazio. Eu falei sim, não sei, eu falei, porque não tem isso, tá? Não tem isso. Todo sim corresponde a uma missão. Então vamos pegar aí Êxodo 3, versículo 10. Então vamos pegar as vocações, que nós já vimos isso, agora pegar só as missões. Êxodo 3, versículo 10, a vocação de Moisés. Então, quando Deus chama Moisés, todo mundo gosta de ver a sarça ardente, né? Mas ninguém gosta de ver Moisés se arder, né? Isso não adianta para quem esquecer, né? Agora, a sarça ardente, o espetáculo, lá todo mundo quer ver. Ótimo, faz parte. A atração de Deus faz parte. Porém, vem a missão. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A experiência da sarça ardente não é só uma consolação qualquer, é para um serviço. Deus poderia libertar o povo sem Moisés? Sim ou não? Sim. Mas Deus quis precisar de Moisés. Como ele pode fazer qualquer coisa que nós fazemos
mas Ele quer precisar de nós. Então a experiência da sarça ardente comporta uma missão, e essa missão é enfrentar o faraó para libertar aquele povo, tá? Em Êxodo 6, aí 3 capítulos depois daí, versículo 10 também: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: vai ter com o faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Então você tem que fazer isto. E é fácil? Não. Todos nós sabemos o sofrimento que foi esse sim de Moisés para a sua missão. Tá? Falar não, aí a gente vai lembrar de quem? De Jonas, né? Fala não para Deus, olha o que acontece. Então, você vai fazer o quê? De novo, gente, vamos entrar no raciocínio da Sagrada Escritura. Deus precisa de Jonas? Não. E por que ele fez aquilo? Não, é por que Deus fez aquilo? Todo mundo sabe o que é aquilo, né? Aquela experiência do par, do peixe, aquela coisa toda. Por que aquilo aconteceu? Então, gente, é superficialidade isso. Deus poderia ter corrigido Jonas de outra maneira. E Deus poderia falar assim: ah, você não quer? Vou pegar outro, não preciso de você. Mas por que Deus insiste? Que era salvação? Oi? Era salvação para Jonas? É. A gente não pensa que a nossa vocação é a nossa salvação também, né? A gente não pensa nisso. A gente não, eu vou para os outros, eu vou evangelizar. Ótimo, vai fazer tudo isso. E você? Você é um pau torto. É, mas Deus usa pau torto. Esse que é o negócio. Deus escolhe os piores. Bem-vindo, bem-vinda. Tá? Jeremias, capítulo 1. Aí o versículo, eu não marquei aqui, mas é entre 1 e 10 aí, é no meio aí do entre 1 e 10, que é uma frasezinha: e eu te constituí profeta para as nações. Então ele constitui Jeremias para ser profeta, para ir ao encontro das nações. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, a vocação de Isaías. Isaías 6, versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, depois da experiência lá da brasa do altar que vem nos lábios de Isaías, né? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, o profeta falando: eis-me aqui, envia a mim. Então essa disposição em servir. E aqui não fala para quê? Só eu vou ser enviado. E depois o Senhor vai mostrar para quê. Tá? Ezequiel capítulo 2, versículo 4. Ezequiel capítulo 2, versículo 4. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir. É que nem a segunda leitura de hoje. Prega oportuno e inoportunamente, porque são uma casa de rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Já pensou um chamado desse, gente? Então Ezequiel vê o carro divino, Deus é onipotente, está em todo lugar, vendo tudo, fazendo tudo, e ele me envia. Envia para quê? Você vai para uma casa de pessoas que não vão te ouvir e vão te desprezar.
tá? E é para lá que você vai. E aí a pessoa tem que ficar feliz. É. E qual é a recompensa do profeta? A única coisa boa que você vai ter é, um dia eles vão reconhecer que teve um profeta no meio deles. Eles vão fazer tudo o contrário que você falar, mas eles vão ter a certeza que teve um profeta no meio deles. Olha que coisa boa. Então, isso é falar sim para uma realidade divina. Isso é falar sim para uma realidade divina. E no caso dos leigos, o Catecismo da Igreja Católica, no 898, vai dizer, é específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e ordenando-as segundo Deus. A eles, portanto, cabe de maneira especial iluminar e ordenar, de tal modo todas as coisas temporais, as quais estão intimamente unidos, e elas continuamente se façam e cresçam segundo Cristo, e contribuam para o louvor do Criador e Redentor. Então, no mundo, a ser de hora de terceira, ser de um carisma como no nosso, que é o louvor de Deus, é um apoio para você viver no mundo, dentro das realidades temporais, e ser sal da terra e luz do mundo. É isso que se chama uma vocação específica. Ela se torna um canal para ajudar a fazer isso. Tá? Você é cristão, você é cristã, batizado, batizada, então vem um carisma específico que Deus te chama para te ajudar a viver e evangelizar e ser louvor nas realidades temporais. 2 Tessalonicenses 1, versículo 11. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade da obra da fé. Tá? Então, essa vocação, a gente tem que ser digno dela. Mas quem não vai nos fazer ser digno da própria vocação é a graça de Deus em nós. Tá? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Ninguém é chamado porque fez obra boa. Nós somos chamados porque Deus nos chamou, mas conforme a própria determinação dele, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então Deus nos chama porque nós somos, e o chamado é gratuito. Por que Nossa Senhora foi mãe de Deus e não outra? Não sabemos e não vamos saber. É do libérrimo, como se diz, desígnio de Deus. Por que nós estamos aqui? É por Deus e por mais ninguém. Tá? Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. A vocação é celestial. A finalização dela é em Deus, tá? Eu vou dar 10 características do sim para o nosso carisma, tá? Qual que é o número do catecismo? 898. 10 características de um sim, né? Se tem 10 sim, tem 10 não, tá? Então eu vou dar 10 sims e os nãos correspondentes a cada sim. Primeiro sim, quando você fala sim a um carisma que se chama louvor de Deus, né?
nós não somos chamados em primeiro lugar por esplendor litúrgico. O esplendor litúrgico faz parte do carisma? Faz. Vocês nem fazem isso, vocês fazem, né? O esplendor litúrgico faz parte do carisma? Sim. Ai, que bonitinho, né? A espiritualidade carismática faz parte? Faz. Tá? A vida fraterna? Faz. Mas isso não é o nosso carisma. Imagine o Sol e os planetas. O Sol é o louvor de Deus, os planetas em torno dele. Então tudo faz parte, mas o centro é o louvor de Deus. A preocupação maior é o louvor de Deus. Por que eu estou falando isso? Para desprezar as outras coisas? Não, para colocar as coisas no seu devido lugar. É por isso que eu estou falando, tá? Tudo isso é fundamental, mas o centro é o louvor de Deus, tá? O ser humano, com uma vida imersa na graça de Deus, graça que é dom do Espírito Santo e nos santifica, conforme o Catecismo 2000, o número 2003, transborda em obras de justiça para a vida do próximo. Então, o louvor de Deus é, portanto, a nossa vida que se torna um verdadeiro louvor, sermos para Deus o bom odor de Cristo entre aqueles que se salvam e aqueles que se perdem. Então esse é o nosso carisma, sempre reverenciando a vida humana e tudo aquilo que somos e temos e a criação toda a Deus. Essa é a nossa missão como salvista. A gente quer referenciar tudo a Deus. Padre Gilberto, nas Constituições de 1994, que são as primeiras, óbvio, vai dizer o objetivo da fraternidade. Seu objetivo principal, primário, é o louvor de Deus, sob todas as suas formas, a litúrgica em primeiro lugar, e objetivo secundário, como consequência, educação pessoal e comunitária, através da consagração ao Espírito Santo, Deus amor. Então, esse objetivo primeiro é cada um de nós darmos esse sim, e o louvor de Deus sendo uma palavra de Deus para nós temos que cada vez mais mergulhar nele, e vamos mergulhar até o fim da nossa vida, e vamos descobrir o que é esse carisma até o fim. Vamos no céu também descobrir isso, e só a eternidade vai demorar para a gente entender, tá bom? É assim que funciona. Quando eu falo sim para o louvor de Deus, que não é só um louvor a Deus, o louvor a Deus está dentro do louvor de Deus, tá? Que é tudo referenciado a Deus, tudo é para Ele, tá? Para o louvor da sua glória, conforme Efésios 1, tá? O que contrapõe a isso? Primeira coisa que contrapõe é a hipocrisia. O que é a hipocrisia? É esse fingimento que faz com que eu queira a atenção para mim. Eu quero, como em Mateus 6, eu quero rezar na ponta da praça para todo mundo me chamar de santo. Eu quero dar esmola na ponta da praça para todo mundo ver, olha como ele é caridoso, olha como ela é caridosa, tá? Eu quero fazer jejum, tá? Parecer um zumbi, para exatamente todo mundo saber, olha como ela é santa, como ele faz jejum. As três coisas que é o que Jesus diz, hein, gente? Tá? As três coisas é o quê? Eu quero chamar o louvor que é de Deus, eu quero chamar para mim. Isso chama-se hipocrisia. Hipocrisia. Tá? Então, o primeiro não é a hipocrisia. Tá? Ao aparecer, ao protagonismo, ao ir à frente de Deus, eu quero tomar a frente dele. Então, na ansiedade louca, eu quero fazer tudo. E Deus pode dar uma ajudinha. Isso daí é blasfêmia. Tá? O orgulho, né? Gosto muito da palavra grega para orgulho, que é o perafanem. Ruper é super acima, fanem é aparecer, né? Então eu quero aparecer acima dos outros homens.
acima das outras pessoas. Tá? Então, e tudo isso é não para o carisma. A murmuração, por quê? O reclamar de Deus aí é simplesmente eu não aceito o processo. Então, primeiro ponto do nosso sim. Quando você fala sim, é um sim ao louvor de Deus como algo central. Tudo bem? Segundo sim, ser servo da graça de Deus. É um sim à autocomunicação de Deus na história e ajudar as pessoas a fazer o mesmo. Quando eu falo sim ao louvor de Deus, consequentemente, eu sou servo da graça, porque só na graça podemos realizar o louvor de Deus. Ninguém pela própria força pode fazer nada nesse ponto, só unido à graça de Deus. Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, e nós somos salvistas, não esqueçam disso, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, é por graça que nós somos salvos. Isso pode fazer um terço bizantino disso. Eu falo isso na teologia o tempo todo. É por graça que vós sois salvos, é por graça que vós sois salvos, é por graça que vós sois salvos. Então a gente tem que colocar isso na nossa mente, não pela nossa própria obra. Ah, mas então não tem que fazer obra? Pelo amor de Deus, que a fé sem obras é morta, Tiago 2, aquela coisa toda. A primazia é da graça, a obra vem em seguida, mas a primazia é da graça, tá? Então, salvista é aquele que é servo da graça de Deus. E o que o salvista faz? Lucas capítulo 1, versículo 17. E irá, falando de João Batista, irá adiante dele no espírito e na força ou na virtude de Elias, para converter os corações dos pais e dos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Esse verbo aqui no grego, que é kataeskeuazo, é o que? Kata é todo, skeu no grego é instrumento. Então é pegar o instrumento e deixar ele totalmente pronto, totalmente preparado, totalmente cheio da graça de Deus. A missão de João Batista nesse ponto se torna nossa. Nós queremos preparar um povo bem disposto para Deus, para o louvor dele. E tudo que é preciso para isso, o salvista vai procurar fazer, tá? Mateus 11, versículo 10. Esse é de quem está escrito: eis que eu envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Marcos 1, 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis que eu envio da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho. Esse preparar, esse catescauazo aí, tá? Ela tá difícil, tem rosca. Esse preparar esses instrumentos. Nós, como família salvista, na Constituição número 50, vai dizer: a família salvista quer, no louvor de Deus, propiciar o encontro da pessoa com Deus, que se dá, sobretudo, na liturgia. Por isso o Instituto pregará e usará de todo o esplendor litúrgico, levando o povo de Deus à santidade e à perfeição. Então, somos servos da graça de Deus. Fazer de tudo para a pessoa se abrir à graça de Deus. Essa é uma das primeiras missões nossas, tá? Agora, e não sou eu que dou a graça, é Deus quem dá a graça, mas nós vamos fazer de tudo para que essa pessoa se abra à graça de Deus.
Agora, dizer sim a ser servo da graça é dizer não a quê? Às duas pontas. E quais são as duas pontas? A primeira ponta, dizer sim a ser servo da graça, é dizer não à mágica. Graça de Deus não é mágica. Aqui nós não temos Harry Potter. Então nós não temos pegar uma varinha de condão, tchuf, pronto. É um processo e que é longo e que muitas vezes é doloroso. Então, graça de Deus não age magicamente. A gente precisa preparar nossa humanidade para sempre nos unir à graça de Deus. E o outro lado, não é fruto da observância da lei. A lei não salva, quem salva para o cristianismo é a graça. Eu vou jogar a lei fora? Não, a lei é importante. Mas a lei não salva. O que salva é a graça. Então, sim, a ter o louvor de Deus como centro. E se nós queremos seres humanos que louvam, nós vamos ser servos da graça de Deus. Tá? Preparar esses instrumentos, esses instrumentos de Deus para verdadeiramente eles adorarem a Deus com a própria vida. Tá bem? Terceiro ponto. Nós somos atraídos para a graça para levar o ser humano à salvação. Afinal de contas é o nosso nome, né? Fraternidade Jesus Salvador. Um sim à salvação, olha a observação integral do ser humano. O ser humano tem que ser salvo por inteiro e não por parte. Tá? João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Roubar, matar e destruir. Já não basta roubar e matar? O que esse destruir está fazendo aí? Qual a opinião de vocês? João 10:10. O ladrão não sabe quem é, o demônio, né? Tá? Então, e os que são a favor dele: roubar, matar e destruir. Por que não fica só em roubar e matar? Pro inimigo não é especificamente, tem que acabar com tudo lá. Então, não é só roubar e matar a pessoa, eu tenho que destruir tudo que é condição de vida. Então eu não quero só a pessoa, eu quero destruir a estrutura. Vamos inverter isso aí? Roubar é tirar os bens. Então a gente tem que propiciar tudo aquilo que é necessário para poder viver. Da vida, que é propiciar condições de relacionamento humano. E destruir é construir, né? Construir tudo que é necessário para o ser humano viver e conviver. Tá? Então isso é salvação. Salvação é vida plena. Salvação é relacionamento pleno. Então eu vou propiciar tudo o que é necessário, vou procurar pelo menos, na medida do meu possível, confiando na providência de Deus, para que o ser humano viva. Tá? Por isso, no número 8 das Constituições está a espiritualidade desta família religiosa nitidamente, oracional e apostólica. Salvação como relacionamento, como família, evangelizando em família, para chamar as pessoas ao relacionamento. Padre Gilberto, ele tinha uma frase que ele falava assim: no fim da vida, Deus me deu uma família, que é a fraternidade. Tá? Porque você tem que lembrar que ele era padre diocesano. Tá? E no fim da vida, com 68 anos, ele entra numa experiência e faz voto perpétuo com essa idade. Com essa idade. Tá? Então, salvação é relacionamento. Nós não somos clube, nós não somos, já falei isso várias vezes, não somos exército, nós não somos empresa, nós somos família. Tudo que quebra relacionamento ou não se ensina a pessoa a se relacionar, dividir para conquistar,
é instrumento do mal para tirar a vida, roubar, matar e destruir. Então, tudo que nós fazemos é para construir salvação. E salvação é em relacionamento. Em relacionamento. Então, dizer sim à salvação é dizer não à dominação do ser humano, a instrumentalizar as pessoas, é dizer não a criar divisões e grupos, é dizer não a destruir a comunidade, é dizer não àquilo que destrói a igreja. Tá? Então vamos de novo. 1. O louvor de Deus central. 2. Somos servos da graça. 3. Dizer sim ao nosso carisma é dizer sim a propiciar a salvação, a propiciar vida, a propiciar relacionamento, a propiciar família. Certo? Tá? 4. Dizer sim ao louvor de Deus é dizer sim à santificação, tanto pessoal como comunitária. Um sim à santidade que acontece em comunidade e integralmente abarca a pessoa. Por isso, a consequência do louvor vai ser a santificação pessoal e comunitária. Por que não fala santificação individual e comunitária? Porque quando você fala pessoa, você fala em relacionamento. Nós não somos uma ilhazinha. Então, se aqui tem 50 pessoas, não são 50 ilhas. Nós somos 50 relacionamentos. Tá? Somos 50 pessoas. Pessoa tem identidade. Pessoa não é massa. Pessoa forma povo. Tá? No número 51 das Constituições vai dizer: a comunidade religiosa salvista, no exercício do seu carisma, se empenhará para que a parcela do povo de Deus confiada ao seu zelo apostólico se transforme numa verdadeira comunidade cristã, de modo a tornar tal realidade uma comunidade de comunidades, pequenas comunidades de vivência cristã, células de oração em vida. Aí se relaciona a isso aqui com a coisa das famílias, tá? Células de oração e vida. Não é só células de oração, também não é só célula de vida. É células de oração e vida. E aí vai construindo isso. Uma santificação que não é só comunitária, tá? Porque aí, só o Gerazão encheu ali, tá bom. Não. É uma santificação na comunidade, mas eu me preocupo com a pessoa. Mas também não é individual. Você tem aquilo que tem, não. Não, é pessoal e comunitário, é comunitário e pessoal. Tá? Então, essa comunidade de comunidades. Dizer sim à santificação pessoal e comunitária é dizer não ao individualismo. Tá? Por isso vem comunidade, às vezes tem briga, tem fusão, tem tudo. Tá? Ao relativismo, é dizer não ao egoísmo. Então, nada como lavar panela para a gente saber quem a pessoa é. Né? É dizer sim à santidade, mas também é dizer não àquilo que nós falamos que é hipocrisia e uma lei a partir da carne. Tá? Então, nós dizemos sim ao louvor de Deus, portanto, dizemos sim, quando falamos sim a esse primeiro, estamos falando sim que somos servos da graça de Deus, estamos falando sim à salvação, que não é um ponto, mas começa uma linha, que é a santificação pessoal e comunitária. Dentro desse processo, um sim ao louvor de Deus é uma expressão, o padre Gilberto gostava, que é uma expressão da igreja, que é o sentir com a eclésia. Então é um sim à comunhão com a igreja como comunhão, a igreja católica apostólica romana,
né? Buscar estar em comunhão com a igreja. Vocês sabem que lá no início tinha um quarto voto nosso, que era a fidelidade ao Papa. Isso foi pedido por Roma para não ter, que se integrasse isso no voto de obediência. E no voto de obediência diz assim: como expressão de filial e especial obediência ao humano pontífice, que desejamos cultivar em nosso instituto, todos os membros devem aplicar-se assiduamente à leitura, ensino, estudo e prática dos documentos e ditames do Sumo Pontífice, das congregações da Cúria Romana, hoje dos castérios, né? E toda a tradição da igreja. Então, para a gente falar sim ao louvor de Deus, e aí ser servo da graça, trabalhar pela salvação das pessoas, que depois vai se estender numa santificação pessoal e comunitária, só em igreja. Aqui não é uma expressão que é da sociologia, que se chama ecclesiola in ecclesia, uma igrejinha dentro da igreja. Não, nós somos católicos o tempo todo. E nós temos que estar em comunhão com a igreja, tá? E aprender isso, e que a igreja, porque nós temos um problema que a igreja também tem. Então, a gente aprender a lidar com isso. Dizer sim ao sentir como eclésia é dizer não a ser um papagaio que repete trecho de documento, que não sabe nem o que está falando. Tá? Então, tem gente que fica aí falando frase para tudo quanto é lado. Fale frase, procura ler, deve. O que eu estou criticando é só falar por falar. É, aquela coisa de capa. Ai, que bonito, sabe, um monte de frase. Não adianta, não adianta. Então vamos entender, vamos entrar em comunhão com a igreja com isso. Estar aberto à comunhão eclesial. Dizer sim é dizer não ao desprezo da igreja, é dizer não às pessoas da hierarquia, também aos leigos que a compõem, é dizer não a uma outra, tem um desprezo aqui, o outro lado é a idolatria da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, tá? Mas a gente não pode idolatrar a igreja, só Deus deve ser adorado. Então precisa tomar cuidado também com o outro lado, né? Como se fosse uma realidade autônoma de Deus, ou idolatrar o poder ou a ostentação do poder. Então, para eu viver o louvor de Deus, ser servo da graça, trabalhar pela salvação das pessoas, essa salvação, ela vai ser vivida numa vida de santificação pessoal e comunitária, e aí como família e como igreja. Nessa fidelidade à igreja, tá? E por isso eu vou precisar procurar conhecer a igreja. Um dos instrumentais para essa salvação acontecer é a espiritualidade carismática. Então, o sim ao louvor de Deus é um sim ao Espírito Santo que nos doa os dons e carisma. Para quê? Para eu aparecer? Não, para eu evangelizar, tá? Então, o número 7 das Constituições vai dizer: o Instituto forma sacerdotes e irmãos, no nosso caso, né? Mas se aplica, que sob a moção do Espírito Santo desejam viver uma espiritualidade carismática. Isto é, quando você coloca um isto é numa frase, você está falando o quê? Agora eu vou explicar. Então, o que é espiritualidade carismática? Viver na abertura e na disposição de acolher, pôr em ação os dons e carismas que Deus se digne conceder. Então, a espiritualidade carismática é essa abertura aos dons e carismas, a abertura àquilo que Deus nos dá, seja conforme o Catecismo de 2003 novamente, sejam as graças sacramentais, aí vai dizer das graças especiais também chamadas carismas, né? Sejam extraordinários, sejam ordinários, sempre esses carismas estão ordenados à graça de Deus. Deus não dá carisma para mandar as pessoas para o inferno.
Os carismas estão ordenados à salvação. Dizer sim à espiritualidade carismática é dizer não a quê? Ao fanatismo, né? Dizer não a uma espiritualidade que nos trata como anjos, que é o processo de angelização. Nós somos seres humanos. Dizer sim a uma espiritualidade carismática é dizer não a coisificar o Espírito Santo. É dizer não a transformar o Espírito Santo em aquela coisa de pomba, né, gente? A pomba é símbolo do Espírito? Claro que é. Mas, gente, eu falo isso em aula de pneumatologia, falo aqui para vocês. Para com essas brincadeiras. Engolir a pomba com a pena e tudo. Isso daí não faz bem. Isso daí você pode resvalar em blasfêmia. Precisa tomar cuidado com isso. Sabe? E a gente tem uma mania, sabe, de coisificar o Espírito. O Espírito é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, gente. Pessoa. É relacionamento. Então toma cuidado. Também não estou falando para não falar nada. Eu estou falando para ter prudência. Tá? Uma espiritualidade sentimentalista e intimista. Né? Então falar sim por louvor de Deus, tá? É falar sim para ser servo da graça, é falar sim para salvação humana integral, é falar sim para ser família, nessa família santificação pessoal e comunitária, tá? É falar sim para o sentido com a eclésia, em comunhão com toda a igreja, e com essa espiritualidade que valoriza os carismas. E se é no louvor de Deus que ele acontece em primeiro lugar na liturgia, eu tenho que trabalhar o esplendor litúrgico. Um sim ao mistério pascal que é celebrado na liturgia. Salvista tem que amar a liturgia, tá? Nas Constituições do número 26, o primeiro lugar do exercício do carisma do Instituto é a Sagrada Liturgia. Portanto, sempre empregar-se-á todo o esplendor litúrgico para o louvor de Deus. Ao participar do Santo Sacrifício diariamente, os religiosos experimentam a realidade profunda da Igreja, congregada por Cristo, na unidade do Espírito, que leva à comunhão dos corações, convocados pelo Pai para uma mesma missão. Dizer sim ao esplendor litúrgico é dizer sim à participação plena, frutuosa e cônscia da liturgia. Dizer sim ao esplendor litúrgico é dizer não ao ritualismo, é dizer não ao protagonismo. Eu tenho que aparecer mais do que Jesus. É dizer não ao desprezo da liturgia, é dizer não ao intimismo, é dizer não ao sentimentalismo, é dizer não ao que a gente chama de liturgicismo. Esplendor litúrgico não é idolatrar o próprio instrumento, mas é saber qual é a missão da liturgia na igreja. Dizer sim a tudo isso, ao louvor, ser servo da graça, a salvação, a santificação pessoal e comunitária, a espiritualidade carismática que é vivida num sentido e com a eclésia e no esplendor litúrgico, nos leva a quê? A missão. Então, é dizer sim ao carisma, é dizer sim à missão ao apostolado. Na Constituição número 29, nosso Instituto aberto a todo apostolado, consoante o carisma de sua fundação, faz do anúncio direto da palavra de Deus elemento essencial da sua missão. O Instituto quer contribuir de maneira especial com a catequese, missões populares, grupos de oração, retiros espirituais, trabalho de evangelização nos meios de comunicação e com outras iniciativas e intenções da Igreja Universal, que é a Igreja
em todo mundo e particular. Tá? Na Constituição de 94 diz: essa obra toda e todos os seus trabalhos são missionários. Pregar o Evangelho e testemunhar sem temor o nome de Jesus é sua própria, verdadeira e única missão. E o documento da Aparecida, no número 20, vai dizer: nossa reflexão a respeito do caminho das igrejas da América Latina e do Caribe tem um lugar em meio à luz e sombra do nosso tempo. Temos recebido dons incalculáveis que ajudam a olhar a realidade como discípulos, aprender para ser missionário. Ninguém faz missão. Em primeiro lugar, nós somos missão. Nós temos uma índole batismal que nos leva a sair de nós mesmos para ir ao encontro do outro. Então, para com essa história de ver missão. Missão é ir para a África, missão é ir para a Ásia. Claro que a missão é de gênero e tem várias, mas então você vai para a China, vai largar filho, vai largar todo mundo, vai ir. Não, mas na sua realidade, sair de si. Sair de si. Tá? Dizer sim à missão é dizer sim, em primeiro lugar, a ser discípulo. Então, por isso que vocês estão sentadinhos aí agora, para aprender, para depois dar para os outros, tá? Para depois ser missionário. Agora, dizer sim à missão é dizer não ao fechamento. Agora, esse fechamento não é só na igreja, fechamento em casa, fechamento em todo lugar, tá? É dizer não à mentalidade de seita. Que mentalidade de seita? Ah, nós somos santos e ninguém é. Isso daí é perigoso. Isso daí é doentio. Igreja, unidade na universidade. A gente tem que aprender a viver e conviver com todo mundo. E a valorizar os carismas. A valorizar as pessoas. Dizer sim à missão é dizer não a achar-se salvo e desprezar os outros. É dizer não à dinâmica de abertura de Jesus aos pecadores. Conforme Lucas 15, versículo 12. Então é se abrir e aprender a conviver com todo tipo de gênero. Ah, mas então eu vou ficar que nem eles. Não, eu vou pelo menos ouvir e pelo menos procurar oferecer algo bom para as pessoas. Jesus sentava na mesa de Mateus para isso, tá? Dizer sim ao louvor de Deus, a ser servo da graça, a verdadeiramente se abrir a uma santificação pessoal e comunitária, em igreja, na espiritualidade carismática, tudo isso para salvar o ser humano. Louvor que em primeiro lugar no esplendor litúrgico, tudo isso explode na missão, é uma vocação específica no seio da igreja e aberta a valorizar as outras vocações eclesiais. Constituições, o número 42, a comunidade, bem como cada um de seus membros, abre-se generosamente na acolhida a todos que a providência colocar em seu caminho, seja das demais comunidades do Instituto, bem como os membros de outros institutos de vida consagrada. O amor fraterno se estende também a cada uma das famílias naturais dos religiosos, no nosso caso e vocês também, e a todos aqueles que recorrem ao instituto. A acolhida de outras pessoas, famílias de irmãos, pessoas de outros carismas, aberta ao relacionamento com os irmãos de outra crença até, no respeito, tá? Você não vai se converter a igreja nenhuma, mas também não vai ficar matando todo mundo, né? Tá? O artigo 5º da Constituição fala para a gente respeitar. E a nossa própria identidade e a dos outros. Se você não sabe quem você é, você vai ter medo dos outros. Então, você não quer ter medo dos outros? Ter medo daquela pessoa que bate na sua porta para oferecer uma outra crença? Quer perder o medo? Seja católico. Quer perder o medo?
seja salvista. Quer perder o medo? Aprenda aonde você está. Então, quando eu sei minha identidade, eu sei me relacionar com os outros. Tá? Identidade aí, afetivo, sexual, identidade como ser humano, identidade como brasileiro, tá? Identidade como católico, identidade como cristão, identidade como marido, como esposa, identidade como agente de pastoral. Por quê? Porque senão assim eu não acolho os outros, eu tenho medo dos outros, tá? Dizer sim ao fundador. Então o 10º item aqui é dizer sim ao fundador. O nosso fundador, Padre Gilberto Maria Delfina, como está aí no memorial e etc., é ele do jeito que ele é. Agora cuidado para não idealizar o fundador, tá? Dizer sim ao fundador. Qual a característica? Profundamente eclesial e profundamente humano. Tá? Aqui eu não vou entrar, não vou me aprofundar porque não dá. Mas é profundamente amante da igreja e profundamente ser humano. Profundamente ser humano. Tá? Um fundador carismático, equilibrado, que às vezes ele falava dos carismáticos, né? Que eu não vou entrar aqui, e esse equilíbrio é um equilíbrio humano, tá? Um fundador afável, essa é uma das primeiras características dele, e que assumia a própria fragilidade, tá? Um fundador aberto à produção cultural, tá? Às coisas boas que o ser humano produz e às artes, né? Padre Gilberto estudou letras, certo? Então, essa abertura. Um fundador paciente e misericordioso. Dizer sim a um fundador, a gente tem que conhecer ele. Então, é um processo, não precisa ter pressa, mas passinho por passinho. É dizer não a idolatrar fundador. Ninguém pode idolatrar ninguém. Nem São Francisco de Assis. Os franciscanos não podem idolatrar São Francisco, os dominicanos não podem idolatrar São Domingos, os da Reforma Carmelitana não podem idolatrar São João da Cruz e Santa Teresa, e a gente não pode idolatrar o Padre Gilberto, tá? Mas saber que ele é um instrumento de Deus. Sim? Aí sim, tá? Mas dizer sim a um fundador é conhecê-lo. Então dizer não à falsa imagem dele. É dizer não à idealização. Eu quero jogar para o ser humano, para o fundador, aquilo que eu penso. É dizer não à desumanização e angelização. Tá? Então, dizer sim é dizer ao lugar central do louvor de Deus. 2, dizer sim é dizer ser servo da graça de Deus. 3, é dizer que somos um sinal de salvação. Nós somos salvistas. 4, santificação pessoal comunitária, que é feita 5 em igreja, que é através do instrumento da espiritualidade verdadeiramente carismática. 7, no esplendor litúrgico. 8, abertura à missão. 9, é verdadeiramente a abertura às outras vocações e outras realidades eclesiais. E 10º, dizer sim ao louvor de Deus, é dizer aquele que foi instrumento para esse carisma chegar até nós, que é dizer sim ao fundador. Amém? Amém. Alguma pergunta? Então, vamos encerrando por aqui e daqui a pouco a adoração. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna.